Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Furukawa Electric, na unidade de Curitiba, uma empresa de 43 anos que faz parte de um grande grupo. Só aqui são 1.400 colaboradores, o grupo todo tem 2.400 colaboradores e a gente veio contar a história de como o Bitrix 24 está ajudando a Furukawa a aumentar a sua produtividade, melhorar a sua comunicação e de alguma forma estar também acompanhando o mercado nessa evolução. E nada melhor do que deixar os próprios funcionários, os colaboradores, os gestores que vivem o dia a dia aqui da Furukawa contarem essa história para vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo e é isso aí. O Grupo Furukawa Electric Latam, no qual eu trabalho, a gente está aqui na sede em Curitiba, né? Ele na verdade faz parte de um grupo muito maior, que é o Grupo Furukawa Electric do Japão, né? Empresa fundada em 1884 lá no Japão, que atua em vários segmentos, além das telecomunicações, que é a nossa área aqui, também na parte automotiva, na parte de mineração, entre tantas outras. Tá? Uma empresa que a nível mundial tem mais de 50 mil funcionários hoje, né? Na Furukawa Electric Latam a gente está com algo em torno de 2.400 funcionários. Contextualizando um pouquinho, há quase 2 anos atrás, o nosso presidente o presidente da empresa estava querendo uma ferramenta que pudesse em parte substituir os e-mails da empresa, né? E aí ele sugeriu até uma ferramenta e eu acabei de uma certa forma sendo envolvido no projeto. E aí começamos a procurar uma ferramenta. Nesse meio tempo, a gente percebeu de várias áreas, várias pessoas, a demanda por uma ferramenta de gestão de tarefas e projetos. E aí eu acabei descobrindo que várias áreas, cada uma estava usando já uma ferramenta diferente, né? E ia ser uma confusão, porque daí cada um usando uma ferramenta e nenhuma fala com a outra, a gente ia ter N ferramentas trabalhando em paralelo aí, descoordenadamente. Como que começa um desenvolvimento, né? A gente recebe uma solicitação de desenvolvimento da engenharia de produto e essa solicitação de desenvolvimento deve ser analisada pela gente para que seja startado o desenvolvimento em si. Antigamente, essa solicitação de desenvolvimento era bem rudimentar, né? O pessoal da engenharia de produto preenchia uma planilha de Excel e mandava para a gente, para o desenvolvedor, por e-mail. E não existia um repositório, né, um diretório no sistema onde ficavam armazenadas essas SDs. Então, se a pessoa saía da Furukawa, ia para outro departamento, isso acabava se perdendo. Então, a gente não tinha um histórico muito bem registrado, né? Porque existem tantos desenvolvimentos que são curtos, prazos de 3, 4 meses, como aqueles mais longos, que levam até 1 ano. Então, dentro desse 1 ano, aquele e-mail ia lá para baixo na sua caixa de entrada e aquela informação acabava se perdendo. E quando você ia apresentar, terminava o desenvolvimento e ia apresentar ele para liberação para venda, para o mercado, você tinha que correr atrás de todas aquelas informações, qual que era o custo target, quem que foi o solicitante, e aquilo acabava gerando mais perda de tempo para a gente em achar os arquivos para fazer essa apresentação, do que qualquer outra coisa. O desenvolvimento acabava ficando de escanteio e atrasava mais ainda o seu lançamento no mercado. Solicitações vinham por e-mail. Então a gente recebia muitas solicitações de várias áreas, time comercial, a engenharia, agência de marketing, tem agência que faz a programação, ou agência que faz mídia. Então, a complexidade de resolver todas as situações apenas por e-mail é muito difícil, porque vem várias solicitações de várias pessoas, vários setores pedindo uma resposta do que tinha pedido e as coisas acabavam se perdendo. Eu tinha a organização tudo dentro de um bloco de notas, onde eu ia colocando e elencando tudo que eu tinha que fazer. Quando eu terminava de fazer aquela atividade, eu tinha que responder a pessoa. E aí, como que eu ia achar que eu não lembrava mais quem que tinha me pedido aquela tarefa? O voltar informações para quem solicitou acabava ficando muito complicado, fazendo isso só por e-mail. Os e-mails são muito difíceis, a pessoa não olha e aí tem que copiar um monte de gente, daí às vezes copia quem não deve, ou esquece de colocar quem deve,
Então a gente tinha muita dificuldade nisso, então essa questão de e-mail e às vezes processos que precisam da nossa aprovação e às vezes faltava documento e daí ia para a área de cadastros fazer o cadastro, mas faltava, então eles tinham que voltar o e-mail para nós e aí a gente tinha que cobrar o requisitante, e daí cadastro estava ali no meio tudo confuso e confundia o meio de campo, perdia-se muito tempo, porque o e-mail às vezes a pessoa manda e sai, né? Ela sai da mesa, ela vai fazer alguma outra coisa. Então ela vai ver só o e-mail no final do dia e daí cadastro já não sabia mais o que era para cadastrar ou não. E aí liga e tudo mais. Dentro do nosso dia a dia na engenharia de processos, nós temos trabalhamos de forma colaborativa com vários departamentos aqui dentro da Furukawa. Então nós recebemos uma demanda de todos os departamentos, desde a engenharia de produto, a parte do comercial, até o financeiro. Então no nosso dia a dia tem toda hora envolvimento, alguém solicitando uma atividade, um projeto solicitando que algo seja resolvido para hoje, para amanhã, para agora. Então, como isso acontece de forma contínua no nosso dia a dia, a gente tinha uma dificuldade muito grande para controlar isso, né? Controlar esses inputs. Muitas vezes vinham por e-mail, muitas vezes vinham por telefonema ou alguém vinha na tua mesa para solicitar alguma atividade, né? Então, de que forma a gente conseguia gerenciar isso? É um desafio grande a gente, de certa forma, né, a gente colocar um sistema numa empresa assim, porque nós estamos falando de 2.400 pessoas, de nacionalidades diferentes, com níveis diferentes de sociais, escolares, etc. Pessoas que já estão aqui nessa unidade que tem 43 anos, pessoas que já estão há 43 anos aqui desde o começo, pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, estagiários, trainees, enfim. Então é uma diferença cultural, uma diferença de idioma que é muito grande. E montamos um grupo de análise, testamos o sistema, fizemos um trial de 30 dias gratuito da versão Professional em 6 pessoas. E ainda nesse trial começou as pessoas que estavam por perto vendo aquela tela aberta, né, daqueles 6 que estavam testando, nas suas posições de trabalho, pessoas de várias áreas, perguntando o que era aquilo, o que estava fazendo, e quando a pessoa explicava, essa pessoa curiosa já pedia como é que eu acesso o sistema, como é que eu faço. E na época eu era administrador de sistema e eu fui concedendo os acessos, né? Então a ferramenta ela foi assim crescendo de uma forma orgânica. A gente fez um contrato para 6 meses daí da Professional e nesses 6 meses a gente passou daquelas 6 pessoas e sem divulgação nenhuma oficial da empresa sobre a ferramenta e tal, apenas o boca a boca, ou seja, de maneira orgânica, a gente passou de 6 pessoas para mais de 300. O que nos levou a escolher o Bitrix inicialmente fazer os testes foi que ele era bastante completo, né? Não que outros não tivessem, também tinham. O fato dele ter parceiros no Brasil, então a gente teria um suporte local diferente de alguns outros sistemas, e além disso temos que falar o preço, tá? Muito barato do nosso ponto de vista, a versão Professional, que já nos atende de maneira assim muito boa. E aí a gente viu que tinha alguns parceiros no Brasil, correu atrás de alguns, assim, nos informamos e acabamos optando pela BR24 porque desde o começo, né, eles nos atenderam super bem desde a primeira proposta, desde o primeiro contato, se disponibilizando a nos ajudar, apesar de não estar aqui em Curitiba, mas estarem próximos em Florianópolis, né? Sempre nos ajudaram muito de perto, então nos deram esse apoio inicial para que o Bitrix também, digamos assim, decolasse aqui dentro da empresa, né? Com treinamentos e tudo mais. O pessoal também gostava muito de assistir, ainda gosta de assistir os vídeos do Felipe Bento no YouTube, né? O conteúdo todo em português, então fica muito fácil de você entender a ferramenta. Então acho que lá no começo, depois que a gente terminou a versão trial, essa opção pela BR24 fez bastante diferença também. O Bitrix ele permite você fazer fluxos complexos, mas ao mesmo tempo para o usuário que vai acessar esses fluxos é muito simples. Então o tempo que a gente economizou, a transparência, os registros que para nós são muito importantes, estão todos ali dentro. O processo flui, parece que não, porque tem um monte de... O fluxo é complexo, mas ele flui. Vai rapidinho já, em questão de minutos um fornecedor é cadastrado, antes ficava aquela troca confusa, e a gente ter o registro, né, de tudo isso, e fica tudo registrado. Tem um sistema de backup, então
O Bitrix, ele gera automaticamente um PDF, ele manda todos os dados do parceiro já, então a gente cria uma pastinha automática com o nome do parceiro, o PDF com todo o formulário do nome, CNPJ, tudo, junto com os relatórios anexados. Então a pastinha tá lá, então não precisa mais, eu vou ter que salvar na pastinha, criar a pasta, tem requisitante que não salvava, tinha requisitante que salvava. Então ali a gente tem o controle de tudo, tem sempre acesso, então se alguém liga e fala, eu preciso do código e tal, só um pouquinho. Acessa lá, puxa, tá ali na mão, fica registro de quem aprovou, quem não aprovou. Então, é incrível. Muito bom mesmo. Para nós foi ótimo. Bom, o Bitrix é uma ferramenta bastante simples. Por mais que ele tenha vários recursos, é uma ferramenta bem complexa, mas ele, ao mesmo tempo, se torna uma ferramenta simples, né? Então, aqui na Furukawa a adaptação foi bastante positiva, assim. Aos poucos a gente foi descobrindo os recursos e foi se adaptando. O que nos ajudou muito foi em relação a você criar projetos multidisciplinares com várias pessoas e vários departamentos. Então, dentro desses projetos, tem ali várias funções, né? Então, você cria um projeto, que é basicamente um grupo de pessoas, que pode ter pessoas de vários departamentos daqui da Furukawa, de outras unidades da Furukawa, utilizar os recursos que o Bitrix possui dentro desses projetos para gerenciar as atividades do projeto, para armazenar todas as informações daquele projeto, entre outros recursos, né? Uma das atividades do nosso departamento é fazer o gerenciamento de vários parceiros. Então, dentro da Furukawa, hoje, na parte dos produtos que estão dentro do nosso portfólio, nós temos em torno de 8 parceiros que trabalham de forma colaborativa com a Furukawa. Então, nós tínhamos uma dificuldade disso, de ter as informações em tempo real, de uma forma acessível, sem um custo grande, seja de tempo, seja de dinheiro, para a Furukawa. Então, hoje em dia, com a utilização do Bitrix, houve um trabalho bem grande no setor de desenvolvimento e a gente utiliza essa ferramenta como a principal no nosso desenvolvimento. Então a ASD, ao invés de vir uma planilha de Excel por e-mail, já foi criado um layout pelo pessoal ali, então o solicitante ele só tem que preencher alguns campos que já são devidamente sinalizados, ele só tem, como são campos obrigatórios, então esse solicitante ele não consegue mandar essa solicitação de desenvolvimento para frente se não tiver com todas as informações completas. Além disso, todas as documentações que surgem durante o desenvolvimento, tanto seja ela como folhas de requisição de teste em fábrica, sejam os testes mesmo realizados, eles ficam num diretório específico para cada desenvolvimento. Então, cada desenvolvimento vai ter uma pastinha lá no Bitrix, e seja pelo número da SD ou pelo nome do desenvolvimento, você consegue fácil acesso. Então, todas essas documentações, informações ficam registradas de fácil acesso para qualquer um. Com isso, houve a redução de burocracia, né? Então, a gente ganhou bastante em tempo e principalmente redução de burocracia. A gente teve ganhos, que foi o tempo de tratamento das tarefas e também na resposta para quem fez a solicitação, prazos também. Como as tarefas estão dentro do Bitrix e a gente está finalizando essas tarefas, no final do mês o gestor ele consegue extrair um relatório com tudo que foi feito. Então, fica mais fácil você justificar o que você estava fazendo o tempo todo, né, durante a jornada de trabalho, porque o Bitrix ele vai mostrar tudo que você fez. Acho que a ferramenta em si, ela só traz ganhos. Então, uma vez que você começa a utilizar ela, você não vai parar mais, né? Você vai começar a descobrir cada vez mais atividades e mais recursos, e que isso vai te facilitar, isso vai trazer uma facilidade imensa para o teu dia a dia. Com certeza, isso que o Bitrix trouxe aqui dentro do Furukawa, né, que foram poucos meses até então, mas já foi um ganho bastante considerável, assim, né? Então a gente teve um ganho interno, um ganho dentro da empresa com outros departamentos e um ganho com nossos parceiros. Nossos parceiros mesmo já estão usando na empresa deles o Bitrix, não só com a Furukawa, eles estão utilizando a ferramenta também porque é muito fácil. E é uma ferramenta assim que depois que você tem o Bitrix, é muito difícil você ficar sem ela. Por exemplo, o nosso processo ali de cadastro de fornecedor não tem mais como voltar a ser por e-mail, com trocas de e-mail, ninguém sabe onde estão os documentos mais. Então, assim, é
é uma ferramenta que facilita e acompanha o desenvolvimento da sociedade, né? Como um todo. Então a gente precisa de coisas que sejam transparentes, seguras e ágeis, né? E eu acho que qualquer empresa precisa, por menor que ela seja. Eu acredito que se a gente não tivesse hoje o Bitrix, não tivesse optado pelo Bitrix desde 1 ano e meio atrás, a gente teria hoje vários outros sistemas trabalhando em paralelo, né? E provavelmente não se conversando adequadamente, não tendo essa igualdade, né? Vamos dizer assim, essa equivalência. Então ajudou muito, tem muitos processos, como eu falei, eles que corriam de várias formas, por e-mails, grupos diferentes, por planilhas, hoje correm todos dentro do sistema, né, vários deles. Então isso facilitou demais o trabalho, o acesso às informações. E a gente está continuando com essa parceria, acabamos de renovar com eles, inclusive.